Olá, meninas, tudo bem com vocês? Estamos chegando hoje no nosso canal Tricochetando Sem Segredos para mais uma dica do nosso tricôzinho básico e que a gente ama demais. Hoje eu vou mostrar para vocês este ponto, o ponto gomos ou ponto bubbles, mas eu conheço como ponto gomos e acho ele bem com carinha de gominhos. Ele é muito gostoso de fazer, é um ponto fácil de fazer e ele fica lindo nas peças, ele dá uma fofura toda especial. Na frente ficam os gominhos e atrás você fica com uns casulinhos feitos. Ele é muito gostoso de fazer e bem fácil. Eu vou trabalhar com o fio urbano, tá? Que é o mesmo fio que eu fiz. Essa aqui é uma parte de uma manga de um casaco que a gente está fazendo, todo ele com esse ponto que tá ficando lindo demais, gurias. Eu vou mostrar para vocês, então, hoje, como é que a gente faz este ponto. Eu vou utilizar aqui o fio urbano, que é o mesmo fio que eu teci nessa peça. E vou mostrar para vocês como é um pontinho bem simples de fazer. Vou trabalhar com essas agulhas, são as agulhas Symphony da Círculo, elas têm uma pontinha maravilhosa para esse trabalho que você precisa passar por trás de vários fios para poder pegar o fio. Então, uma agulha com uma ponta boa facilita bastante o trabalho de vocês. Então, vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso, para a realização deste ponto, que você coloque na agulha um número de pontos múltiplos de 4 mais 3 pontos. Essa nossa amostra eu fiz com 12 pontos, mais 3 pontos são 15, e os meus 2 pontinhos de borda ficaram 17 pontos. Esses 2 pontos não entram na contagem do cálculo do ponto para a realização do trabalho. Então, se você trabalhar com 40 pontos, você vai ter múltiplos de 4, vão ser 40 pontos, mais 3 pontos para o trabalho, são 43 pontos. Se você utilizar os pontos de borda, você vai colocar 45 pontos, sendo que somente 43 serão utilizados na contagem para a execução do trabalho. Então, vamos lá, menina. Esse ponto é o seguinte, eu desenhei ele, já fiz um manuscrito dele aqui para facilitar para vocês entenderem como ele é bem simplesinho de ser feito. Então, você vai fazer aqui no início do trabalho, a gente tem uma carreira a mais de ponto meia do que nos demais trabalhos. É só no início porque nós começamos o trabalho e eu preciso que você trabalhe sempre na parte da frente do trabalho. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. A sexta carreira seria do trabalho, mas eu ainda estou no avesso do trabalho. Eu, então, vou fazer a sexta carreira, que ela é em tricô. Sempre que você trabalhar atrás do trabalho, do seu tricô, ele vai ser sempre em ponto tricô. E na frente, você sempre vai trabalhar com ponto meia. Então, aqui eu estou fazendo, pela sequência da anotação do meu ponto, a sexta carreira, que é em tricô. Então, vamos concluindo aqui, a gente tá fazendo a sexta carreira em tricô. E neste primeiro grupo de trabalho, e depois nos demais vai ser sempre na sexta carreira mesmo, você vai fazer o trabalho na sétima carreira. Isso só na primeira vez que você for fazer o trabalho. Prontinho, estamos então aqui com o nosso trabalho pronto, são todas as carreiras, tudo em meia. Então, sempre que você trabalhar no direito, você trabalha em meia, sempre que você trabalhar no avesso, você trabalha em tricô. Então, agora nós estamos na sétima carreira e nós vamos fazer o trabalho. O trabalho do ponto, ele é desencontrado. Então, a primeira vez que você for fazer esse trabalho dos gomos, você vai começar com o trabalho executando o primeiro ponto em meia. Então, vamos lá. Vamos fazer a borda do nosso trabalho, o primeiro ponto em meia. E agora, eu já vou fazer o primeiro trabalho, que seria desmanchar o ponto para formar o gomo do meu ponto. Como é que você faz? Você vai tirar o ponto da agulha e vai desmanchar 4 carreiras. 3, 4 carreiras.
eu pego o ponto que eu estava desmanchando, coloco a agulha e vou lá para trás, pegar o ponto, o fio, para passar dentro do ponto e faço meu ponto meia. E deixei todos os fios que eu desmanchei soltos, presos atrás do meu ponto aqui. E sigo fazendo agora 3 pontos meias. 2, 3. E novamente vou fazer mais um trabalhinho de gomos que eu faço tirando o ponto da agulha e desmanchando 4 carreiras. Coloco a agulha dentro do ponto e vou lá atrás buscar o meu ponto, passo por entre ele e faço um ponto meia. Sempre lembrando que os fios, as carreiras que você desmanchou, os fios ficam todos atrás, e esse ponto meio que você faz tem que ficar justinho, não pode ficar um ponto solto, você não pode alongá-lo, porque senão ele não vai fazer os gominhos. Você tem que deixar ele justinho aqui, iguais aos outros. Mais 3 pontos meias. E o quarto ponto, novamente, eu deixo cair da agulha e desmancho 4 carreiras. Entro no ponto e vou lá atrás pegar o fio e faço meu ponto meia. Bem simplesinho. 3 pontos. E no quarto ponto, novamente, tiro da agulha, desmancho 4 carreiras. Entro no ponto que estava se desmanchando e vou lá atrás fazer o ponto meia. E concluo fazendo um ponto meia. Então, vocês podem ver que eu comecei com um ponto meia, fiz o trabalho 3 meia, um trabalho 3 meia, um trabalho 3 meia, um trabalho, concluí com um meia. Então, eu comecei com meia e terminei com meia. Agora, eu vou fazer mais a segunda parte do trabalho, ou seja, eu vou fazer mais 5 carreiras de trabalho, sendo que no direito eu vou trabalhar em meia e no avesso eu vou trabalhar em tricô. Deixa eu concluir aqui que meu último ponto é em tricô, que é o meu ponto de borda. E aqui nós temos, então, o primeiro gominho, primeiro trabalho de gomos para formado. Então, a cada 6 carreiras, você vai formar um trabalho desses de gominho, tá? Nesse primeiro trabalho, a gente tem uma carreira só de meia a mais. A partir de agora em diante, todos os trabalhos serão iguais. Agora, você vai fazer 5 carreiras de pontos, sendo que no avesso você vai trabalhar em tricô e no direito você vai trabalhar em meia. Como a gente tem aqui, tricô, meia, tricô, meia, tricô. E na 6ª carreira, nós vamos novamente fazer o trabalho dos gomos. Então, vamos lá, meu ponto de borda. E eu vou, então, agora executar as 5 carreiras que eu preciso de ponto para poder efetuar na 6ª carreira o meu trabalho de gominhos. Ele é um ponto muito gostoso de fazer, não é demorado, é prático de fazer. Gasta muita linha, não notei muita diferença com relação ao consumo de linha com relação a outros pontos. Achei ele bem normal, assim, não tive um gasto muito excessivo de linha a mais do que se eu fizesse um outro ponto. Achei bem tranquilo para fazer, assim. Gastei normal, talvez, sei lá, você gaste alguns metros de linha a mais, em função que ele dá uma seguradinha no ponto, mas é muito pouca diferença. Eu, particularmente, vou dizer para vocês que não notei nenhuma diferença de consumo a mais de linha por causa desse tipo de pontos. Como o ponto de bolas, que aquele sim, a gente tem um consumo bem maior de linha. Então, aqui agora eu estaria fazendo a 9ª carreira, tá? Então, na verdade, essas carreiras aqui, que seriam as 5 carreiras que você sempre vai fazer antes de efetuar uma nova confecção de gominhos, elas vão ser sempre iguais. Você vai fazer no avesso em tricô e no direito em meia. E você precisa fazer 5 carreiras para na 6ª carreira você efetuar o trabalho. Então, aqui eu sigo fazendo o que seria a minha 9ª carreira em meia, ou, se você preferir se controlar, seria a sua 2ª carreira de ponto meia. Vamos para o avesso, eu vou fazer a 3ª carreira de pontos. Como eu estou no avesso do trabalho, eu vou fazer em tricô.
Este pontinho é muito gostoso de fazer, ele tá sendo muito utilizado em casacos, em almofadas, em mangas de blusas. Ele fica muito bonitinho nos trabalhos que você faz, ele dá um efeito bem gostosinho. Vamos para a nossa quarta carreira de pontos meias, desde que eu fiz o trançamento, né? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, vou para minha quarta carreira. Se ficar vai mais fácil, em vez de você acompanhar o gráfico, você pode contar as carreirinhas, que vai ser bem tranquilo para você se localizar para fazer o ponto, para não tecer, não fazer o trabalho da montagem dos gomos em carreiras diferentes ou erradas do que você necessita. Mas é bem tranquilo. Ó, fizemos a quarta carreira, toda em meia. Nós vamos para a quinta carreira, que ela é no avesso. Toda ela em tricô. Com exceção do primeiro ponto, porque como eu faço ponto de borda, eu sempre faço o primeiro ponto em meia e o último em tricô. Então, aqui eu vou concluindo a nossa quinta carreira, que é em tricô, e na sexta carreira nós vamos novamente efetuar a confecção dos nossos gominhos, certo? Vamos confirmar então aqui, meninas. Deixa eu pegar um fio aqui que tá trancando na cadeira. Aqui então, se vocês querem conferir aqui, nós temos aqui então, ó, aqui eu começo contando daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem abrir bem esse ponto aqui, tá? Aqui foi quando eu fiz o amontoado, e aqui nós temos os pontos. Eu sempre começo desse, não desse mais folgado aqui, que foi quando eu fiz o trançamento. Eu começo daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Estou na sexta carreira no direito e vou fazer os gominhos. E agora eu vou obedecer a outra sequência de gominhos para desencontrar essas bolotinhas, esse fofo aqui do trabalho, para que elas não fiquem uma embaixo da outra. Então, nessa primeira montagem, eu comecei fazendo um ponto meio um trabalho, e agora eu vou começar fazendo 3 pontos meias e o trabalho dos gominhos. Então, vamos lá, meninas. Um ponto de borda, 3 pontos meias. E agora, no quarto ponto, eu vou fazer o gominho. Eu vou tirar o ponto da agulha, soltar 4 carreiras, coloco o ponto dentro, a agulha dentro do ponto, vou lá atrás buscar o ponto e faço meu ponto meio justinho. Ficaram os pontos ali atrás, 3 pontos meias. E novamente eu vou pegar o quarto ponto e fazer o meu trabalhinho. Ó, vocês podem ver que ele fecha exatamente bem no meio da bolinha anterior, quando você vai fazer o gominho do trabalho de cima. Tiro o ponto da agulha, desmancho 4 carreiras, coloco a agulha dentro do meu ponto, vou lá atrás buscar o fio. Se você tiver dificuldade, que essa agulha não tem muita ponta, você pode, com a agulha da outra mão, ajudar a passar o fio, ó. Ajuste bem o fio para ele não ficar solto. E vamos fazer mais 3 pontos meias e vamos montar mais um gominho. Ó, 3 pontos meias, no quarto eu vou montar o gominho. Vou tirar da agulha, solto 4 carreiras. Entro no ponto que eu estava desmanchando, vou lá atrás buscar o fio e vou fazer o ponto meia. Certo? Justinho, para que ele segure o meu gominho, e vou concluir fazendo os 3 pontos meias final. E agora, você vai novamente repetir sempre o mesmo trabalho. Você vai fazer mais 5 carreiras de trabalho, sendo que no avesso você vai fazer em tricô e no direito em meia, e novamente você vai fazer a sexta carreira tecendo os seus gominhos, soltando o ponto para formar os seus gominhos. E o trabalho será sempre o mesmo: 5 carreiras de pontos
que viram meia, que são todos em meia, né? Na verdade, meia no direito e no avesso em tricô. E na sexta carreira, você efetua o seu trabalho. Então, aqui a gente tem, ó, os gominhos se formando, meninas. Certo? Aqui o primeiro trabalho, aqui os gominhos já estão se desencontrando pela sequência. Agora, você vai fazer 5 carreiras. Nós já contamos a partir daqui. Essa é a carreira que você fez o gomo, tá? E aqui você começa, você vai fazer uma carreira, 2, 3, 4, 5. Na sexta carreira no direito, você vai efetuar o trabalho dos gominhos. Como aqui eu fiz com 3, comecei com 3 meias, no próximo gominho que eu vou fazer, eu vou para essa sequência, começando com ponto meia e depois o trabalho. Você precisa fazer esse desencontro para que os gominhos fiquem intercalados e não fiquem todos um embaixo do outro. O ponto é bem simplesinho, se vocês tiverem uma dificuldade, vejam o vídeo mais de uma vez para entenderem, mas ele é muito fácil de fazer e ele é sempre igual agora. 5 carreiras, na sexta carreira, no direito, você vai fazer os seus gominhos. E os gominhos são sempre feitos da mesma forma. O único cuidado que você precisa ter é que você desencontre. Uma vez você começa com 1,6, na outra vez você começa com 3,6, depois com 1,6, depois com 3,6. Sempre desencontrando para que eles façam esse movimento no trabalho. Certo, meninas? Bem facilzinho, eu vou deixar a foto do ponto, que eu fiz ele discriminado para vocês entenderem, caso vocês queiram dar um print ou tirar uma foto, alguma coisa para facilitar, para vocês não ficarem vendo tantas vezes o vídeo. E aí vocês conseguem acompanhar esse pontinho, que é muito fácil de fazer, muito gostoso. Certo? Não se esqueçam de ativar o sininho, de se inscreverem para receberem todas as nossas notificações. E logo, logo a gente aparece aí com mais novidades, então. Um beijo para todos vocês, se cuidem e até a próxima. Beijocas!